Olá! Finalmente chegamos ao capítulo 14 desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, onde o título é A Iniciação na Floresta Subterrânea. Esse, esse capítulo, ele é um capítulo que traz um conto, talvez o conto mais complexo de todo o livro, que é o conto da Donzela Sem Mãos. Essa história, a primeira vez que eu ouvi, me chocou bastante. Eu sei que todas as histórias são impactantes, são complexas, mas essa em especial, é, talvez pelo fato dela ser a maior história de todas, ela é a história que traça, né, ali toda a jornada, na minha percepção, é uma história que traça toda a jornada de cura do feminino. A personagem começa lá no estágio, né, da donzela e vai fazendo todo o seu processo de individuação e de cura do seu feminino, de fortalecimento e conexão com a sua mulher selvagem. Então, acho que ele é o conto que foi, né, cirurgicamente colocado aqui para finalizar, justamente porque ele faz um resumo de toda essa jornada que o livro nos convida a fazer, né? Então, vamos lá. Eu vou contar essa história mais ou menos com as minhas palavras, porque é uma história muito longa, e se eu ficar aqui lendo ela inteira, a gente vai demorar bastante, apesar de que esse vídeo ele vai ser um pouquinho grande, sim, porque a história é longa, como eu falei, temos muitas coisas para falar sobre ela. A história começa contando sobre um pai, né? Ele é um moleiro, ele trabalha moendo, deixa eu ler como eles botam aqui, né? Ele possui uma pedra de moer e fazer farinha. Moía o cereal e fazer farinha com a qual moía o cereal da aldeia. Só que ele estava passando por grandes dificuldades financeiras e já estava meio ali atordoado, sem saber como ele ia fazer, porque as coisas não estavam indo bem ali, financeiramente para eles. Até que ele encontra um estranho e esse estranho vira para ele e fala assim: Ei, você não precisa mais fazer tanto sacrifício assim, não. Ó, se você quiser, eu te dou uma enorme riqueza, eu vou te tornar rico. E ele fala assim: Mas você vai me tornar rico, mas por que Aí o estranho: Não, ó, em troca daquilo que você tem ali atrás do seu moinho, eu te dou toda a riqueza que você precisa. Aquele homem vira e fala assim: Nossa, que negócio, né? Vou me dar bem. Então ele fala: Tudo bem, amigo, pode ficar. E aí ele volta para casa e encontra a mulher ali já atordoada. A mulher fala: Marido, o que que aconteceu? De repente, coisas foram surgindo na nossa casa, a nossa despensa ficou abastecida, os móveis foram trocados, nas mãos dela surgiram anéis de ouro, joias. Então, quase que imediatamente a vida ali daquele casal, a casa foi sendo transformada e eles foram sendo abastecidos de muita riqueza. E aí esse homem vira para a mulher e fala: Nah, isso foi um estranho que eu encontrei ali na frente. E ele disse que ia me dar toda essa riqueza em troca daquilo que está atrás do moinho. E afinal de contas, o que tem lá é uma macieira e a gente sempre pode, né, plantar outra macieira. Só que aí a mulher dele fica desesperada, porque ela vira e fala: Marido, então, atrás do moinho tem a macieira sim, mas a nossa filha está lá, varrendo o quintal, próxima da macieira. E aí, nesse momento que o casal se dá conta de que o marido, o pai, no caso, tinha acabado de fazer um acordo com uma pessoa estranha, onde ele tinha prometido entregar a sua filha. E aí, 3 anos se passam até que esse ser estranho, que na história ele é chamado de diabo, esse ser estranho, esse diabo chega, se apresenta, para levar a menina. A menina que já sabia que esse ia ser o destino dela, ela simplesmente, aquela é a donzela, não tem nome, é donzela. A donzela toma um banho, se arruma toda, fica toda bonita, mas ela desenha ao redor dela um círculo de giz. Quando o diabo chega para buscá-la,
uma força invisível joga ele longe e ele vira e fala assim: Olha, ela não pode mais se banhar. A partir de agora, ela não pode mais se banhar, senão eu não vou conseguir chegar perto dela. E assim é feito, ele vai embora, e aí a partir daquele dia ela para de tomar banho. Ela vai ganhando ali o conto conta que ela vai ganhando ali uma aparência até animalesca, mas aí ela para de tomar banho e tal. E aí passa um tempo e ele volta para buscá-la. Só que nesse momento, mesmo ela estando toda suja, ela está muito triste pelo que está acontecendo, ela começa a chorar. E nisso que ela chora, as lágrimas pingam nas mãos e imediatamente, ela mesmo toda suja, as lágrimas lavam a sujeira das mãos e as mãos ficam limpas novamente. Novamente o diabo não consegue tocá-la e ele vira e fala: Cortem-lhe as mãos, senão, assim ela não vai poder chorar sobre as mãos e eu vou poder levá-la. Nesse momento, o pai fica, né, meio desesperado, falou assim: Como assim? Você quer que eu corte as mãos da minha filha? E o diabo vira e fala: Quero sim. Ou tudo aqui vai morrer. Você vai morrer, sua mulher vai morrer. Toda a vegetação, tudo que seus olhos conseguem alcançar, vai morrer também. E aí ele vai e corta as mãos da filha, né? E a história conta que não se sabe quem gritou mais, o pai ou a filha. Mas o fato é que ele cortou as mãos da filha. E quando o diabo volta novamente para levar a menina pela terceira vez, ela mais uma vez chora. E quando ela chora, ela molha os tocos das mãos. E mais uma vez ele é afastado e vai embora. Dali em diante, eles acham, a princípio acreditam, né, que estão livres, daquele ser, e o pai e a mãe, que ficaram ali com a riqueza, viram para a filha, fazem um curativo ali com gás, enrolam os tocos das mãos e falam para ela: Olha, a partir de agora não se preocupa, você vai precisar de ajuda, porque sem mãos, né? Você vai precisar da gente. Nós temos aqui muita riqueza, nós vamos cuidar de você. Pode deixar que a gente não vai deixar você sozinha. E ela vira e fala: Não, vocês fizeram a escolha de vocês. Até aqui eu me submeti às escolhas de vocês, mas de agora em diante eu vou fazer, eu vou tomar as rédeas do meu destino, e eu vou fazer o que eu escolher, enfim. E aí ela parte, inicia uma jornada. E aí a gente entra numa segunda fase dessa história, quando ela vira uma espécie de andarilha e ela vai se embrenhando, né, pela floresta e ela vai iniciando ali, ela vira uma peregrina. Só que num certo momento ela começa a sentir fome e ela precisa se alimentar. Só que é complicado ela se alimentar, ela está sozinha, ela não tem mãos. Como que ela vai fazer para se alimentar? Mas o tempo todo ela tem ao lado dela um espírito, né, um guardião, um ser invisível que ajuda ela nessa jornada até que ela chega numa, num lugar onde tem ali um pomar, e apesar de não ser muito fácil de entrar, a vegetação, as plantas meio que se abrem para ela, por atuação desse espírito de branco que acompanha ela, e ali a árvore se abaixa, né, para que ela possa morder o fruto, né, e se alimentar daquele fruto que na história é dito que esse fruto seria uma pera. E aí ela se alimenta, ali ela se alimenta, porque ela não tem mão para pegar, então a própria árvore se abaixa. E aí depois ela vai dormir, descansar, enfim. Só que aquela área, aquele pomar ali, pertencia a um reino, e o rei desse lugar gostava muito de cuidar pessoalmente ali. Tinha um jardineiro que tomava conta daquela plantação, daqueles frutos, que diariamente contava os frutos né, prestava contas ao rei. Até que esse jardineiro informa ao rei que tá faltando, né? Tá faltando fruta ali. E o rei fica, mas como assim? Quem ousa roubar do rei e tal? E aí, no dia seguinte, eles fazem ali o jardineiro.
o rei e tem uma espécie de mago que acompanha o rei. Esse mago também vai junto com o rei e o jardineiro ficarem ali de tocar e observando a noite seguinte para ver se a pessoa que pegou a fruta no primeiro dia, do dia anterior, se vai retornar. Então eles ficam ali observando e novamente ela aparece o ser, né, o espírito de branco junto dela, a árvore se abaixa para ela como uma reverência, a árvore se abaixa e oferece o próprio fruto para ela e ela come daquele fruto e se nutre daquele fruto. E aí o rei fica encantado com aquilo, chega a perguntar quem é você? Você é desse mundo e tal, e ela diz: "Não, eu sou de outro mundo", querendo dizer que ela é, né, de uma outra terra, de um outro lugar. E aí o rei ali fica encantado com ela e ele fala: Olha, eu vou cuidar de você, fica por aqui comigo, a gente vai se casar. Em conto de fadas é tudo muito rápido, né? A gente vai, porque a história não é literal, é tudo simbólico. Então ele fala: a gente vai se casar e tá, aquela coisa toda, você vai ficar aqui, eu vou cuidar de você, eu não vou não vou renunciar a você e tal. E ela fica por ali. Esse rei tem uma mãe. E essa mãe acolhe a donzela sem mãos, muito bem. Eles se casam e logo depois do casamento, eles têm a noite de núpcias e o rei é chamado para uma coisas de rei, né, que acontece nessas histórias, nesses contos de fadas. O rei é chamado lá para uma batalha, para alguma coisa assim, e ele precisa se afastar dela, mas ele deixa a esposa com a mãe e fala para a mãe: Olha, você cuida dela para mim e a mãe fica ali com ela. Acontece que ela fica grávida nessa noite de núpcias e quando a criança nasce, a mãe do rei escreve uma carta e manda que um mensageiro entregasse a carta para esse rei, avisando para ele que o filho nasceu. Só que o diabo da história ressurge nesse momento e ele vai lá e ele bota o mensageiro para dormir, ludibriia lá o mensageiro, ele vai dormir, e enquanto ele dorme, o diabo troca a mensagem. E ele coloca na mensagem dizendo que a donzela sem mãos, né, a esposa dele, agora a rainha, teve um bebê e que esse bebê nasceu defeituoso, nasceu metade humano, metade animal, enfim. E aí o rei fica chocado, ele recebe essa mensagem trocada, ele fica bem chocado, mas ele diz: fazer o quê? É meu filho, eu vou amar de qualquer jeito. E aí ele manda a resposta através do mensageiro dizendo para a mãe que tá tudo certo, que é filho deles e que ele vai amar esse filho de qualquer maneira. Enquanto o mensageiro está voltando com a mensagem do rei, mais uma vez o diabo vai lá, engana o mensageiro, troca a mensagem. E a mensagem que chega para a rainha é: eu não reconheço esse filho, mate esse filho, mate essa criança e me mande a comprovação. Me manda aí o coração dessa criança, me manda a comprovação é, de que morreu. E aí o rei, é, a mensagem chega lá para a rainha fica muito chocada quando vê aquela mensagem do filho e fala: Não, não é possível, isso eu não vou fazer. Então ela mata um cervo, pega o coração do cervo e manda entregar para o rei e fala para ela assim: Olha, meu filho pirou, né? Aqui não é seguro para você. Ele pediu que eu te matasse, mas eu não vou fazer isso. Então acho melhor você ir embora. Então a rainha dá ali alguns recursos para ela. Nesse meio tempo, né? Ele tinha dado para ela, tinha mandado fazer para ela mãos, né, uma prótese de mãos, né, nesse período ela tem mãos de prata, esqueci desse detalhe, e aí a rainha vai lá, dá alguns recursos para ela, ajuda essa donzela sem mãos a ir embora e ela vai embora. E aí ela inicia mais uma jornada. E a gente chega na terceira fase dessa história, quando ela volta a ser uma peregrina, dessa vez com o filho, e aí ela chega no lugar onde ela é acolhida, mais uma floresta onde ela é acolhida, e ali se passam 7 anos. Nesse meio tempo, né, o rei volta da missão que ele estava. Quando ele chega no reino,
Ele descobre o que aconteceu, né? Em conversa com a mãe, ele descobre o que aconteceu, fica chocado, acreditando que a mãe matou a mulher, fica desesperado. Aí a rainha entende, né? A rainha entende que, opa, aconteceu alguma coisa, essa mensagem, alguém trocou essa mensagem. E aí fala a verdade para ele, fala que ajudou, que ela está viva, ela e o filho estão vivos e que ela tinha ido embora. E aí, nesse momento, o rei faz uma greve de comida e de bebida, e ele inicia a própria jornada dele para ir em busca da esposa, né? Então aí se passam 7 anos ela vivendo ali nesse outro lugar com o filho, e são 7 anos da jornada desse rei em busca da esposa. 7 anos depois, ele encontra a rainha, né? E aí, para surpresa dele, nesse período de 7 anos, ela recuperou as mãos dela. Ela não tem mais a prótese, mas ela recupera as mãos dela. E aí eles se encontram, se reúnem e aí sim vivem felizes para sempre, né? Então, essa é uma história, como eu disse, longa. Eu trouxe a história aqui resumida, bem resumida. É uma história que tem 3 fases, como eu disse, ela é bem complexa, e agora eu vou falar, trazer aqui também de forma resumida, né, os comentários da doutora Clarissa em relação a essa história, né, que é todo o desenvolvimento do capítulo, trazendo aí comentários sobre cada aspecto, cada pedacinho dessa história que eu aqui dividi em 3 fases. Então, ela traz aqui, ela começa falando sobre, ela vem dividindo em estágios, né, o estágio dessa mulher, psíquico. Lembrando, a essa altura, se você está vendo esse vídeo, a essa altura você já assistiu, as outras histórias, então, os outros capítulos, então você já entendeu que quando a gente está falando de um conto arquetípico, conto de fadas é uma história arquetípica, né? O que que é uma história arquetípica? É aquela história que ela não tem um lugar, ela não acontece no lugar exato de num espaço-tempo determinado. É uma história atemporal. É uma história que não deve ser lida, compreendida na sua literalidade, né? É uma história que traz ali elementos, tudo é simbólico, todos os elementos daquela história podem e devem ser interpretados como elementos da nossa psique. Então, tudo que está ali está dentro, são representantes da nossa psique. E aí tendo esse olhar, né, de que tudo é simbólico e que cada elemento é um elemento da psique, vamos então analisar os elementos dessa história. Ela fala aqui do primeiro estágio, que ela nomeou como o pacto sem conhecimento. Esse é aquele início da história onde o pai faz um pacto com o diabo, ofertando a própria filha, mas ele faz isso de forma inconsciente, ele não tem noção do que ele está fazendo quando ele faz aquele pacto. Aqui, o pai ele está simbolizando o ânimos, né? O elemento masculino dentro dessa mulher, que não tem noção ainda, ele não está fortalecido o suficiente para identificar a malícia, para identificar o tipo de pacto que ele está fazendo, o acordo que ele está fazendo ali, o negócio que ele está fazendo. Ele é inocente, inocente no sentido de não ter conhecimento, sabe? De não ter malícia. E ele está querendo ali um ganho rápido, né? Porque ele é ludibriado pela oferta de riqueza fácil, de riqueza sem sacrifício, de ter recompensa sem ter que fazer nada para isso, né? E ele acredita que ele está fazendo um grande de um negócio, porque, afinal de contas, é uma macieira. O que que é uma macieira? Eu vou lá e planto outra. Então, ele faz esse pacto sem ter noção de que ele estava negociando a filha. Ele faria isso de qualquer jeito, mesmo que ele soubesse que era filha? Não sabemos. O que temos dessa história é que ele achou que ele estava trocando uma macieira, que para ele não valia nada, por uma fortuna. E aí ela vem falando aqui, né? A doutora Clarissa chama esse acontecimento de
traição grave, porém involuntária, do feminino jovem, da inocente. Pode-se dizer que o pai, que simboliza a função da psique que deveria nos orientar no mundo objetivo, desconhece na realidade o modo pelo qual o mundo inteiro e o mundo objetivo e o mundo interior funcionam em série. Quando a função do pai da psique deixa de ter o conhecimento sobre questões da alma, somos traídas com facilidade. Então é isso, ele é um representante da psique, representa ali o ânimos dessa mulher, o lado negativo, o lado masculino dessa mulher, e ele não tem conhecimento, né? Então ele ainda é muito frágil, muito ingênuo, e ele não consegue, não percebe a malícia ali. E aí ela traz exemplos, ela fala aqui que existem outros contos que trazem essa dinâmica, né? Como disse, contos arquetípicos, eles trazem elementos parecidos. Então, existem vários. Normalmente, os contos têm alguns elementos, algumas dinâmicas se repetem em várias histórias. E aí ela traz o exemplo da Bela e a Fera, né? Que também é um caso em que o pai da donzela, que é a Bela, entrega a filha, a própria filha, à fera para se salvar, né? Assim como o pai da donzela sem mãos. Claro que, no caso da Bela e a Fera, ele sabia o que ele estava fazendo quando ele entregou a filha para Bela, e o pai da donzela sem mãos não sabia. Mas, em contrapartida, o pai da donzela sem mãos mutila a própria filha, para não sofrer a própria morte, né? Então, para se resguardar, para se proteger, né, pela sua própria sobrevivência, ele prefere sacrificar a filha. Mas, de certa forma, o pai da Bela também entrega a filha à fera, que naquele momento ele acredita que é uma fera, ele não sabe que a fera não vai fazer mal à filha dele, mas ele entrega a filha a si mesmo, né, para cumprir ali o castigo, a prisão no lugar dele. Que mais? Ah, sim, ele fala aqui, né? Na psique da mulher, muito embora o pai caia numa armadilha fatal por não saber nada sobre o lado sombrio do mundo ou do inconsciente, um momento horrível assinala como um começo dramático para ela, uma conscientização e astúcias futuras. Essa parte também me lembrou um filme que eu não sei se você viu. Se não viu, vale a pena, é um filme muito bom. É o filme chamado Donzela, que está na Netflix. Nesse filme também, não vou dar spoiler, mas também existe ali, o próprio nome do filme é uma donzela, a personagem principal, que é uma princesa, uma donzela, ela é entregue pelo pai, para um casamento, para um sacrifício em troca de riqueza. O reino dele está falido, está precisando de dinheiro, e um outro reino, né, a rainha de um outro reino, precisa de uma donzela, e esse rei entrega a própria filha, mesmo sabendo qual seria o destino dessa filha, em troca de dinheiro para salvar a ele mesmo e ao próprio reino, ele entrega a filha em sacrifício. Então, é um filme que é de agora, é mais moderno, né? Mas tem exatamente essa dinâmica arquetípica das histórias dos contos de fadas, que precisamente da Donzela Sem Mãos, né? Aí ela vem contando aqui que essa perda e essa traição são os primeiros passos num longo processo iniciático que nos lança à selva subterrânea, que ela sempre chama aqui, né? A selva subterrânea é esse caminho do inconsciente, onde a gente vai buscar conhecimento, reunir forças e encontrar essa mulher selvagem. Ali, às vezes, pela primeira vez em nossa vida, temos a chance de parar de nos chocar com os muros criados por nós mesmos, e, em vez disso, aprender a atravessá-los. Aí ela vem falando, né, que acontece ali a perda da inocência dessa donzela, e ela fala que no mundo, né, normalmente a gente trata a perda da inocência como algo negativo.
Mas, na verdade, a perda da inocência, ela é um rito de passagem da psique, que agora ela pode ver com mais clareza. Ela perde essa inocência, né, lá da donzela do início da história, e agora ela tá mais madura, mais esperta, que ela vira para o pai, quando os pais falam, fique aqui, ela diz, não, não, olha o que vocês fizeram comigo, eu perdi minhas mãos por causa de vocês, agora eu vou viver a minha vida, né? Ela fala aqui também. Entrar num pacto infeliz é característico não só da psicologia da mulher jovem, mas vale para a mulher de qualquer idade que não tenha sido iniciada. Dentro dessa ideia aqui, né, da busca da individuação do feminino, da cura do feminino ferido, muito se fala sobre a mulher iniciada. A mulher iniciada é aquela que aprendeu, né, aquela que sabe. É a mulher selvagem, né? Que tem contato com a mulher, não é a mulher selvagem, é a mulher que tem contato com a sua mulher selvagem, contato com a intuição, que sente os perigos no ar, que segue a própria intuição, que consegue identificar essas quando o perigo está próximo e consegue se defender. Então, essa é a mulher iniciada, né? E a mulher, o pacto infeliz é o que vai ajudar essa mulher, muitas vezes, a iniciar essa jornada. E a mulher que não é iniciada, ela também vai cair no pacto infeliz. Então, ele é muito mais fácil de acontecer com mulheres jovens, mas se essa jovem vai passando pela vida sem ter essa iniciação, ela pode cair num pacto desses também no momento mais velho, né? Independente da idade. É, Aí ela diz mais para frente: quando a mulher renuncia aos seus instintos, que lhe indicam a hora certa de dizer sim ou não, quando ela renuncia ao seu insight, sua intuição e outros traços de natureza selvagem, ela se encontra, então, em situações que prometem ouro, mas que acabam gerando dor. Algumas mulheres desistem de sua arte em troca de um grotesco casamento por interesse, abandonam o sonho de uma vida para ser uma boa esposa, boa filha ou boa menina, ou renunciam à sua verdadeira vocação a fim de levar o que elas esperam que venha a ser uma vida mais aceitável, mais plena e mais digna. Esses são exemplos de pactos infelizes, né? É que no conto o pacto é algo bem chocante. Mas na vida moderna, na vida real, os pactos são esses: se manter num casamento infeliz, corresponder às expectativas da sociedade em detrimento das suas vontades e desejos, deixar de fazer e de viver seus próprios sonhos e fazer aquilo que gosta para não contrariar as pessoas ao seu redor, né? São pactos que muitas mulheres vão fazendo ao longo da vida. O diabo simboliza a força sinistra da psique, o predador, que nessa história não é reconhecido pelo que é, né? O pai não consegue identificar que ele é um predador. Ele é um bandido arquetípico que precisa da luz, que a deseja e a rouba. Em tese, se a luz lhe fosse dada, ou seja, uma vida com a possibilidade de amor e da criatividade, o diabo não seria mais o diabo. Aí ela vem trazendo alguns exemplos de mulheres que caíram nesse pacto, né? Ela fala: trabalhei com uma mulher de quem os outros sempre tiravam vantagem, fosse o esposo, os filhos, a mãe, o pai ou algum desconhecido. Ela estava com 40 anos e ainda se encontrava nesse estágio de pacto traição, barra traição do seu desenvolvimento interno, com sua mansidão, sua voz carinhosa e receptiva, sempre simpática, não só atraía aqueles que queriam roubar uma brasa, mas também se reunia diante de seu fogo espiritual uma multidão tão numerosa que a impedia de receber qualquer calor. O pacto infeliz feito por ela e o de nunca dizer não para ser amada com constância. O predador da sua própria psique lhe oferecia o ouro de ser amada. Então, às vezes, o pacto não é em troca de dinheiro, como o exemplo anterior que ela deu, né, de um casamento por interesse. Muitas vezes, o ouro vai ser o se sentir amada, se sentir protegida, se sentir pertencente,
né? Existem vários tipos de ouro, né? Essa riqueza, esse ouro aqui, ele é simbólico. Para cada mulher, o ouro vai ser uma coisa. Aí ela vem falando sobre a macieira, essa macieira que o pai achou que estava entregando. A macieira florida simboliza um belo aspecto das mulheres, o lado da nossa natureza que tem suas raízes afundadas no universo da individuação. Ela é considerada imortal, pois suas sementes sobreviverão a ela, seu sistema radicular protege e revitaliza, e ela abriga toda a cadeia alimentar. Como a mulher, a árvore também tem as suas estações e seus estágios de crescimento. Ela tem seu inverno, tem suas primaveras. Ela vai fazendo essa comparação, né, da árvore com a árvore. Ai, desculpa. Com as mulheres, né? Com a vida das mulheres, a árvore segue ali os ciclos. A macieira e a donzela são símbolos intercambiáveis do self feminino, e o fruto é o símbolo de nutrição e maturação do nosso conhecimento desse self. Quando fugir, ela já pula, tô pulando aqui, gente, porque é muita coisa. Ela vai falar agora do momento em que a donzela tem a sua mão cortada. Quando fugimos do corte de lenha, as mãos da psique é que nos são cortadas, pois sem trabalho psíquico, as mãos psíquicas definham. No entanto, esse desejo de um pacto que evite o trabalho pesado é tão humano e tão comum que é surpreendente encontrar uma pessoa viva que não tenha aceitado. Então, mais uma vez, ela está falando aqui sobre a questão é, que é muito humana, não só das mulheres, mas de homens também, que é do ser humano, essa tentação de fazer pactos infelizes como esse, né, de correr o risco de se mutilar, inclusive, em prol de evitar o trabalho pesado, em prol de uma aparente riqueza. Aí ela vem mais uma vez trazendo exemplos desse tipo de pacto, né? Ela fala: a mulher que se casa por motivos errados e poda sua vida criativa. Todos exemplos aqui da vida real dessa mutilação. A mulher que quer ser ou fazer algo de importante e que fica em casa contando clipes de papel. A mulher que quer viver a vida, mas que coleciona pequenos fragmentos da vida como se fossem pedacinhos de barbante. A mulher que tem a sua própria identidade, mas que entrega um braço, uma perna, um olho ao primeiro namorado que se apresente. A mulher que tem um excesso de criatividade radiante e convida suas amigas vampiras para uma sessão de esgotamento. A mulher que precisa prosseguir com sua própria vida e algo dentro dela lhe diz: não, estar presa é estar segura. Tudo isso é o diabo dizendo: dou-lhe isso se você me der aquilo. Então, é o pacto sem o conhecimento. E ainda, né, agora entrando mais ainda nessa questão da mutilação, que ela diz aqui, ela nomeia como o segundo estágio. Ela fala primeiro sobre os 3 anos, né? Porque entre o pacto e o retorno do diabo para cobrar, né, a entrega da donzela, passam-se 3 anos. E aí ela fala aqui sobre esse número, né? 3 anos simboliza o tempo que a mulher se pergunta o que irá acontecer agora, em que ela gostaria de saber se o que mais teme ser totalmente envolvido por uma força destrutiva, vai realmente acontecer. O símbolo do número 3 nos contos de fadas obedece ao seguinte modelo: a primeira tentativa não é certa, a segunda tentativa também não, da terceira vez, agora algo vai acontecer. Então, assim, o diabo ele vai, tenta 3 vezes. Na primeira, ele é afastado, ele fala para ela não tomar banho. Aí ele volta. Na segunda vez, ela chora, as lágrimas caem nas mãos e ele pede para cortar as mãos. Na terceira vez, ele volta e novamente as lágrimas
cai no toco das mãos e ele não consegue. Mas dessa terceira vez, ele vai embora aparentemente de vez, e é aí que ela se liberta daquela situação e ela resolve ir embora. Então é na terceira vez que algo de fato transformador acontece. Essa questão das três vezes, aí ela fala que isso é recorrente nos contos de fadas, e eu me lembrei que no conto da Branca de Neve e os Sete Anões, não no desenho da Disney, porque os desenhos da Disney eles fizeram adaptações nas histórias, nos contos originais, mas nos contos, nas versões mais antigas da Branca de Neve, a a Branca de Neve morde a maçã na terceira tentativa da bruxa. A bruxa vai a primeira vez e entrega um pente, se não me engano, o primeiro é o pente, onde ela vai pentear o cabelo e o pente está envenenado e ela desmaia. Os anões chegam, tiram o pente e ela acorda. Na segunda tentativa, a bruxa vai lá e entrega uma cinta. Ela veste a cinta aperta demais, ela não consegue respirar e ela cai desmaiada. Os anões chegam, tiram a cinta e ela acorda. Na terceira vez é que a bruxa traz a maçã. Quando ela morde a maçã, ela cai desmaiada. E, só por curiosidade, é, assim como a retirada do pente faz ela acordar, a retirada da cinta faz ela acordar, na verdade, o que acorda a Branca de Neve não é o beijo do príncipe. É que quando ela está senta já lá, ela cai desmaiada e ela é colocada lá numa redoma, uma espécie de caixão de vidro. O príncipe chega e pede permissão para levar o caixão para o castelo. Nesse momento, um dos homens que está carregando ali o caixão, ele tropeça em uma pedra. No que ele tropeça, o caixão dá um solavanco, e nesse solavanco, a maçã que está na garganta da Branca de Neve sai, né? Voa assim, no solavanco a maçã voa longe. E quando a maçã sai da garganta dela, é que ela acorda. Então, no conto original não tem beijo, só a título de curiosidade. O que acorda a Branca de Neve, na verdade, a retirada do pedaço de maçã que estava na garganta. Então, fechado esse parênteses aqui, que também é uma situação de um conto arquetípico, onde são três tentativas. Outra história também que me vem agora na cabeça é a história dos três porquinhos, né? Onde o lobo mau vai lá, derruba a casa do primeiro porquinho, depois vai lá na casa do segundo porquinho, e no terceiro porquinho ele não consegue, né? Que tem lá toda a moral da história dos três porquinhos. Então, essa questão de tentar três vezes realmente existe em várias histórias, em vários contos. É, E aí, depois, ela vem falando sobre a questão do choro. E para mim, essa é uma das questões, uma das partes mais interessantes da gente falar aqui, porque uma das coisas que as pessoas mais criticam nas mulheres e que muitas mulheres se sentem desconfortáveis em fazer é chorar, né? Aquela coisa do ter vergonha de chorar, entender que chorar é uma fragilidade, entender que chorar é fraqueza, né? Quando, na verdade, ela vem explicando aqui brilhantemente o quanto o choro é um mecanismo de proteção das mulheres em geral e a potência curativa do choro. A donzela, ela num primeiro momento, o que salva ela do diabo é o fato dela estar limpinha, ok, tomou banho e tal, se preparou. Mas na segunda tentativa são as lágrimas. A lágrima salva ela, e na terceira tentativa também é a lágrima que salva ela. A lágrima que foi capaz de criar ali um mecanismo de proteção ao redor dela, fazendo com que aquele mal, aquele predador, fosse afastado. E aí ela vem falando aqui, é, a donzela chora, no entanto, chora nas próprias mãos. Quando a psique chora, inconscientemente, não conseguimos ouvi-la, a não ser por uma sensação de desamparo que se abate sobre nós. A donzela continua a chorar. Suas lágrimas são a germinação daquilo que a preservará, daquilo que purifica o ferimento recebido. É, Desde o início da história, as lágrimas cumpriram três funções: chamaram espíritos para o lado de quem chora, afastaram os que queriam abafar e amarrar a alma pura e curaram os males decorrentes dos pactos infelizes.
Isso também me lembra a história de Rapunzel. A história, de novo, aqui eu sempre, quando eu falo de conto de fadas, eu estou falando do conto original, não da história da Disney. Diferente de Enrolados, Rapunzel cura o amado, que é um príncipe. Em Enrolados, ela é a princesa e ele é o plebeu. Mas em Rapunzel, na história original de Rapunzel, ele é príncipe e ela é plebeia. E ele fica cego, né? Depois de um embate lá com a bruxa, ele fica cego e as lágrimas de Rapunzel caem sobre os olhos do príncipe e as lágrimas dela curam o príncipe. E eu não vou- eu já eu lembro de já ter visto filmes e historinhas que agora eu não vou lembrar nenhuma específica, lembrei dessa da Rapunzel, mas eu lembro de já ter visto em vários momentos histórias onde uma lágrima, a pessoa está lá morrendo ou ferida e a lágrima cai e aquela lágrima cura de forma mágica aquele ferimento. Então, as lágrimas elas são curativas. Inclusive, há pouco tempo eu vi um artigo falando que foram feitos, os cientistas fizeram ali uma análise de tipos de lágrimas. Então, analisaram a lágrima, uma lágrima vinda de um sofrimento, de uma tristeza, de uma emoção, na verdade. Não sofrimento exatamente, mas lágrimas provenientes de um momento de emoção e lágrimas mais naturais, seriam assim, lágrimas biológicas, tipo quando você corta uma cebola e o seu olho começa a lacrimejar. E as lágrimas vindas de um corte de cebola e lágrimas vindas de um momento de emoção, elas têm propriedades diferentes. Então, a ciência já conseguiu comprovar que o conteúdo, né, dessa lágrima é diferente. Então, a lágrima vinda de um momento de emoção ela pode sim ter um efeito curativo, nem que seja a cura da alma. Em ambiente terapêutico é muito comum o choro, inclusive quando eu estou atendendo mulheres e algumas assim que têm ainda mais essa coisa, essa rigidez, quando começam a chorar, algumas falam assim, ai, desculpa. Pedem desculpa por estar chorando, ai, que vergonha, estou chorando. Então, as mulheres têm um costume de entender que chorar é ruim. E a gente aprende isso desde criança, né? São mães que dizem assim, engole o choro, para de chorar, se segura. Então, a gente, de um modo geral, enquanto sociedade, a gente tem essa ideia, a gente dissemina essa ideia de que o choro é uma fragilidade, que o choro deve ser combatido, o choro deve ser abafado, quando na verdade o choro ele tem um mecanismo de potência, de cura, enfim, o choro libera tensões emocionais, né? Então, e não por acaso em ambiente terapêutico é normal pessoas se emocionarem e chorarem. É, mais uma vez aqui, não há menor. Cadê? Às vezes a mulher diz: Não aguento mais chorar, estou cansada, quero parar com isso. No entanto, é a sua alma que está gerando as lágrimas e elas são a sua proteção. Então, ela vem falando sobre esse mecanismo aí das lágrimas, do quanto as lágrimas são importantes. O elemento paterno da psique não está maduro e não consegue confirmar sua posição diante do perigoso predador. E assim corta fora as mãos da filha. Então aqui ela já está indo exatamente para o ponto da mutilação. Ele tenta implorar por ela, mas o preço, que é a destruição de toda a força criativa da psique, é alto demais. Então ele prefere seguir ali com a mutilação da filha. E aí eu vou avançar um pouquinho, porque ela fica falando sobre o machado, o tipo do machado. E aí depois ela começa a falar sobre a simbologia das mãos, né? O quanto nossas mãos são importantes. Então, simbolicamente, as mãos não são só receptores, mas também são transmissores. Quando apertamos a mão de alguém, podemos enviar uma mensagem e, com frequência, o fazemos através da pressão, da identidade, da intensidade, da duração e da temperatura da pele. As pessoas que, consciente ou inconscientemente, têm mais intenções apresentam toques que dão a impressão de estar fazendo perfurações no corpo da alma psíquica do outro.
é aquela coisa, sabe quando alguém tá triste, tá para baixo, e você quer consolar aquela pessoa, o que que a gente faz intuitivamente? A gente põe a mão assim, ó, pousa as nossas mãos nas costas. Outra coisa, eu sou reikiana, né? Então, o reiki, mas existem outras terapias energéticas que funcionam através da imposição de mãos. O reiki é uma frequência de cura, uma terapia de cura que funciona através da, da- do envio, né, de frequências de cura através das mãos. Então, existem vários tipos de terapia que atuam através das mãos. Quando quando você quer emanar boas energias para as pessoas, muitas vezes em aniversários, né, que as pessoas estão ali celebrando e as pessoas fazem fazem assim, derrama, Senhor. Tem gente que tem dependendo da religião da pessoa, é como é assim, fica todo mundo assim. Quem nunca viu numa celebração de um casamento católico, o padre pedindo para as pessoas depositarem as mãos assim, né, em direção aos noivos, para emanar frequências positivas. Nós temos chakras, pontos energéticos nas palmas das nossas mãos. Então, as nossas mãos têm, sim, a simbologia, elas são importantes para as atividades do dia a dia, mas elas também têm essa função, eu diria, energética, né, que é de suma importância. Aí ela vem dizendo: o predador da psique conhece tudo a respeito do profundo mistério associado às mãos. Em muitas partes do mundo, uma forma extremamente patológica de demonstrar desumanidade está em sequestrar e sequestrar as mãos da vítima, mutilar a função de sentir, ver e curar do ser humano. É, Quando dizemos que as mãos da mulher foram decepadas, queremos dizer que ela está forçosamente afastada da possibilidade de se consolar, de promover uma cura imediata. Está completamente incapacitada para fazer qualquer coisa que não seja seguir o caminho antiquíssimo. E aí ela segue falando, volta a falar do choro, né? Na história, a jovem chora sem parar, molhando os tocos dos braços, e o diabo é repelido por algum tipo de campo de força ao seu redor. Ele não consegue agarrá-la como pretendia. Aqui as lágrimas são o objeto lançado, o muro de água que mantém o diabo afastado, não porque ele esteja comovido ou emocionado, mas porque há algo na pureza das lágrimas verdadeiras que anula o poder do demônio. Olha como isso é poderoso. Depois ela fala do terceiro estágio, que é a perambulação, quando ela, né, sai daquele ambiente lá dos pais e ela vai em direção, né, começa lá a jornada dela. Ela começa a iniciação, é o processo de iniciação dela. Na história, a mãe e o pai tentam atrair a filha de volta para o estado, de inconsciência, mas ela nega, né? E ela começa a seguir ali o caminho dela, a jornada dela. Os ferimentos da donzela são envoltos em gaze branca. O branco é a cor da terra dos mortos e também, na alquimia, a cor do albedo, a ressurreição da alma do mundo subterrâneo. Aí mais para frente ela vem falando, né, que esse processo dela ela chama de é um processo de descida, descida ao submundo, né? Quando a gente fala de um processo de descida, é sempre relacionado a esse submundo, a descoberta, ao voltar para o seu pro interior, iniciação. A gente fala muito dessa expressão, né? Iniciação e descida. E aqui ela também fala que no subterrâneo que a mulher encontra ali a mulher selvagem. Então, vemos que a donzela sem mãos passou por uma descida e transformação completa quando ela inicia essa jornada, essa que ela chama de despertar. Na alquimia, existem três estágios: nigredo, ou sacrifício. Não, desculpa. Nigredo é o estágio negro ou sombrio da dissolução. Rubedo, o estágio vermelho ou do sacrifício, e saída de casa envolta em branco, que é albedo. Então, primeiro ela precisa se dissolver, que é esse início dela, né? Se dissolver.
Depois, o segundo estágio é o estágio do sacrifício, quando ela rompe por completo e sai de casa e inicia uma outra jornada, né? Que é ali, ela renasce. A partir daquele momento, ela renasce. Ela já não é mais a mesma pessoa depois de passar por tudo aquilo. Seu velho self já não existe mais. O self profundo, o self nu, é o poderoso andarilho. Então, ela começa esse processo da caminhada e é acompanhada por um mensageiro da alma, o espírito de branco. E aí ela, depois de um tempo ali caminhando, né, como andarilha, ela sente fome. E aí ela chega naquele lugar onde ela vai, guiada pelo espírito de branco, ela vai lá e pega a pera, né? E aí estamos no quarto estágio, segundo a doutora Clarissa, que é o estágio encontrando o amor no outro mundo. Na manhã do dia seguinte, ela come lá a pera, e na manhã do dia seguinte o rei vai lá contar a pera e vê que está faltando, né? E aí ela diz que o jardineiro, o rei e o mago são personificações maduras do arquétipo do masculino. Lá no início da história, o arquétipo do masculino é representado pelo pai, que era fraco, ingênuo, sem malícia, né? E incapaz de defendê-la dos perigos. Aqui não, aqui ela já tem três representantes masculinos, que são o jardineiro, o rei e o mago. Eles correspondem à trindade sagrada do feminino, representada pela donzela, pela mãe e pela velha. É, Aí ela vem trazendo aqui, ela começa a listar a simbologia de cada um desses elementos. Ela fala: a donzela representa a psique sincera que esteve adormecida. No entanto, uma heroína guerreira encontra-se por baixo de sua aparência frágil. Ela tem a resistência do lobo solitário. É capaz de suportar a sujeira, a imundícia, a traição, a mágoa, a solidão e o exílio. É capaz de vaguear pelo mundo dos mortos e voltar enriquecida ao mundo objetivo. Ela talvez, embora ela talvez não seja capaz de colocá-la em palavras, ao descer pela primeira vez, ela está seguindo as instruções e recomendações da velha mãe, a mulher selvagem. Aí tem o espírito branco, que ela fala que em todas as lendas e contos de fadas, o espírito branco é o guia, aquele que tem o conhecimento inato e delicado, que mais parece um desbravador para a jornada da mulher. O jardineiro é quem cultiva a alma, um revitalizante guardião da semente do solo da raiz. A psique da mulher precisa constantemente semear, tutorar e colher novas energias, a fim de substituir a que estiver velha e exausta. A função do jardineiro é a de reproduzir. O rei representa um tesouro de conhecimentos no outro mundo. É a capacidade de levar seu conhecimento interior até o mundo lá fora e pô-lo em prática, sem afetação, sem resmungos, sem desculpas. O mago ou mágico, que o rei traz consigo para interpretar o que vê, representa a magia direta do poder da mulher. A rainha mãe ou a velha. Nessa história é a mãe do rei. Ela representa muitas coisas, entre elas a fecundidade, a enorme autoridade para detectar os ardis do predador e a capacidade de abrandar maldições. O diabo nessa história é a natureza dual da alma da mulher que tanto aflige quanto a cura. Foi substituída por uma figura única, a do diabo. Como observamos, essa figura representa o predador natural da psique da mulher, um aspecto contrário à natureza que se opõe ao desenvolvimento da psique e tenta eliminar todo o ânimos. E aí, ela chega nessa fase, né, nessa parte da história, que o rei se apaixona pela donzela. Não sei se apaixona, mas promete amar e proteger a donzela, né? Eles têm ali um casamento que representa a união
do feminino e do masculino. O casamento nos contos de fadas sempre vai representar essa ideia de o casamento sagrado, que é a união do feminino com o masculino, a integração do feminino e do masculino. É, Não tem essa história que as pessoas ficam falando, porque os contos de fadas colocam a mulher num lugar que precisa ser salva pelo príncipe. Não é, porque é simbólico. E nesse universo simbólico, o príncipe não é um príncipe, o príncipe é um masculino. E aí chegamos no quinto estágio, que é o tormento da alma, quando o rei parte logo depois do casamento, né? E aí, nesse momento, ela também diz que em muitas histórias isso acontece, logo depois de um casamento, o rei, né, o marido, ele precisa se afastar. Nesse caso aqui da história, é um momento em que a donzela consegue se aproximar mais da velha ou da rainha mãe, né? Que ali essa rainha mãe, rainha mãe não, essa mãe do rei, né? Ou velha, é a mulher selvagem, é a lá que sabe, né? Ela é que fica ali com a donzela, e ali elas vão estreitando as relações, principalmente porque ela engravida também, né? E aí a doutora Clarissa traz que dar à luz é o equivalente psíquico de adquirir uma nova identidade, um self, uma psique não dividida. Então ela diz: a donzela sem mãos está esperando um bebê, um novo e pequenino self selvagem. E mais para frente ela vai trazer, né, a questão, chegamos naquela parte da história em que a criança nasce e a rainha manda mensagem para o rei, e o rei recebe a mensagem truncada, né? Que o diabo vai lá e modifica. E aí ela fala: o predador tem a capacidade de distorcer as percepções humanas e as compreensões vitais de que precisamos para desenvolver dignidade moral. A mãe do rei, que é sábia, vê realmente o que está ocorrendo e se recusa a sacrificar a filha. Em termos modernos, ela não tentaria silenciá-la, não a aconselharia a não dizer a verdade, não a estimularia a fugir. Então, nesse momento em que o diabo tenta deturpar, tenta não, ele deturpa ali a mensagem, troca a mensagem. Ainda bem que tem ali a mãe dele, que é a lá que sabe, né? E ela entende o que foi, o que aconteceu. E ela impede a tragédia maior, né? Ela ajuda a donzela. É, E aí ela fala que ela vive de novo um momento de transformação, ela também vai viver ali um novo sacrifício, um novo momento de. Repete-se o sacrifício, né? Um duplo rubedo, que tem o sacrifício de sangue, né? O sacrifício daquela realidade, o sacrifício de sangue através da corça. E aí ela vai viver o segundo rubedo quando ela é separada da boa e velha mãe e também do rei, né? Que ela estava ali vivendo uma vida boa e ela precisa tem de novo uma ruptura e ela volta para aquele estágio é, de volta a ser uma andarilha, né? Até ela encontrar de novo um lugar seguro lá na floresta selvagem. Aí entramos no sexto estágio, que é o reino da mulher selvagem, que é esse lugar onde ela chega e vai ficar ali por 7 anos. Ela traz aqui que 7 é o número de dias de cada fase da lua, é também o número de dias da semana, e assim por diante. Então ela diz que 7 tem toda uma simbologia aí relacionada a ciclos. Ela conta também que essa história, né, o original dessa história, né, foi se perdendo, algumas páginas dessa história original se perderam, então é por isso que talvez essa história era maior ainda do que ela já é, então não se tem registro do que aconteceu durante esses 7 anos, que provavelmente tinham coisas interessantes ali dentro desses 7 anos, mas o que se tem, que sobreviveu ao tempo, foi só
que se passaram 7 anos. E aí, da mesma forma que ela, o rei também passa por esse processo. Tem uma parte do livro onde ela fala sobre os setênios, e é bem interessante depois você de ler, né? Ela vem explicando trazendo ali, traduzindo ali o que acontece dentro dos setênios. É, e aí ela fala, chega no sétimo estágio, o noivo e a noiva selvagem, que é o momento onde o rei, depois de também passar pelo próprio processo, assim como ela, ele também passa por um processo, né, ali durante esses 7 anos. Ele também faz os sacrifícios dele, quando ele volta e percebe o que aconteceu. E aí ela fala aqui, né? Depois que a velha mãe selvagem lhe comunica que ele foi enganado pelo demônio, ele mesmo é mergulhado na sua própria transformação, através da peregrinação e descoberta, exatamente como aconteceu antes com a donzela. Ele não perdeu as mãos, mas perdeu sua rainha e seu filho. Por isso, o Ânimos imita o caminho da donzela. Então, ele também vai para fazer a própria jornada. Vemos o Ânimos na sua própria transformação, preparando-se para ser um parceiro adequado para a donzela e o Self criança. Afinal, eles se reúnem e ocorre a volta à velha mãe, a mãe sábia, a mãe que tudo suporta, que ajuda com inteligência e sabedoria, e todos permanecem unidos e com amor uns pelos outros. A tentativa demoníaca de assumir o controle da alma fracassou de modo irreversível. A resistência da alma foi testada e aprovada. A mulher passa por esse ciclo uma vez a cada 7 anos, sendo a primeira passagem muito suave e geralmente, pelo menos uma das vezes, muito difícil. A Donzela Sem Mãos é uma história da vida real a respeito de nós, mulheres de verdade. Ela não trata de uma parte de nossas vidas, mas da nossa existência inteira. Em sua essência, ela ensina que para as mulheres o trabalho consiste em vaguear, entrando e saindo da floresta repetidas vezes. Nossas psiques e nossas almas são especificamente adequadas a isso, e de tal modo que conseguimos percorrer o subterrâneo psíquico, parando aqui e ali, prestando atenção à velha mãe selvagem, sendo alimentadas pelos frutos do espírito e conseguindo nos reunir a tudo e a todos que amamos. A princípio, o tempo passado com a mulher selvagem é difícil. Recuperar o instinto ferido, eliminar a ingenuidade e, com o tempo, aprender os aspectos mais profundos da psique e da alma, guardar o que tivemos aprendido, não voltar às costas, defender aquilo que representamos, tudo isso exige uma resistência mística e infinita. Quando emergimos de volta do outro mundo, depois de uma das nossas incursões por lá, por fora pode parecer que não mudamos, mas por dentro reconquistamos um vasto território feminino e selvagem. Na superfície ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas. Bem, gente, essa foi uma jornada longa. Passamos por muitas histórias, passamos por é, é, muitas reflexões até aqui. Cada vez que a gente lê esse livro, a gente tem uma nova percepção, isso é real. Eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro mais de uma vez e que tenha lido da mesma forma. Cada vez que a gente lê é diferente. Quero agradecer a todas que estiveram aqui nessa jornada, é, né, desse livro incrível. E é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui.